Olá pessoal, estamos aí com a terceira parte, né, do comentário sobre o livro Os Xistes e Sua Relação com o Inconsciente, escrito por Freud em 1905 e sendo comentado aí nessa série de 3 partes, né, essa é a última parte, em ocasião do lançamento do meu livro, essa dramaturgia, que chama O Xiste, uma peça de teatro inspirada em um xiste húngaro, recolhido pelo Freud e mencionado nesse texto que a gente está estudando aí. Né? Além disso, faço novamente aqui a menção, né, às cornucópias da fortuna, essa outra peça teatral que eu escrevi, né, e que foi encenada pela Companhia Letras em Cenas de São Paulo, e o romance O Dia em que Conheci Sofia. Quem tiver interesse em adquirir algum desses livros é só fazer contato comigo ou então acessar o link que eu estou deixando aí no comentário do vídeo, beleza? Bom, nós já trabalhamos 2 partes, né, do texto do Freud, embora a gente não seguiu exatamente a mesma divisão que ele, mas nós, por conta do tamanho, a primeira parte é um pouco maior, então um pedaço dessa parte, que o Freud chama de parte analítica, nós abordamos também no segundo vídeo. Né? Mas, de qualquer maneira, nós cumprimos as 2 primeiras partes do texto do Freud, que é a parte analítica, onde ele trabalha, né, ele faz uma introdução, relembra ali os casos, né, as explicações sobre o xiste de outros autores. Depois da introdução, né, ele faz uma análise das técnicas do xiste e chega a uma sugestão sobre qual seria o propósito do xiste, né, que teria algo a ver com a economia de energia, né? Como se fosse uma certa forma de conseguir uma satisfação, uma descarga pulsional que provocasse uma certa economia, seja condensando várias ideias, seja pegando algum desvio, um certo atalho no pensamento, né? Essa é a primeira parte analítica. Né? Na segunda parte, que o Freud chama de parte sintética, né, ele trabalha o mecanismo do riso. Então, por que a gente sente prazer? Dando sequência a essa ideia de economia psíquica, né? E ele pensa o riso exatamente como uma expressão assim dessa economia, de uma descarga de energia, né? Que por ter tido uma economia psíquica, né? Teve alguma cota de energia que foi poupada. Então, você não precisa gastar essa energia e ela é liberada no riso. Essa é a ideia do mecanismo do riso, importante aí pro pensamento freudiano sobre o xiste. E ele aproveita também e faz o que ele chama de psicogênese do xiste, né? Pensando assim, as primeiras experiências infantis que vão se complexificando até chegar ao xiste. Então ele fala assim, de um certo jogo de palavras, né? De tirar prazer ali com a manipulação da língua, falar na língua do P, falar de trás para frente, falar assim de uma maneira mais cantada, ritmada, né? Que é os primeiros jogos de palavras que vão virando gracejos, né? No meio de alguma ideia, né? De um pensamento mais racional, eles vão entrando, rimando alguma coisa ali, cantando alguma coisa, né? Para fortalecer um pensamento. E aí, aos poucos, esse jogo de palavras, ou seja, essa forma de retirar prazer com as palavras, ela aparece no xiste. Né? Ela vamos dizer assim, se transforma em xiste. Né? Esse é a base do quarto, né? O resumo assim do quarto capítulo do livro, já dessa parte que o Freud chama de parte sintética. E o quinto capítulo ele aborda o processo social do xiste. O xiste, então, seria um processo social que envolve 3 pessoas, alguém que faz o xiste, um outro que é o alvo do xiste, e um terceiro que é para quem o xiste é direcionado, que normalmente é a pessoa que mais ri. Né? Então, assim o Freud conclui a segunda parte, né, que é a parte sintética, com o quinto capítulo. Existe uma outra parte, que é a parte teórica, onde o Freud vai, a partir desse toda essa discussão que ele fez nas 2 primeiras partes, ele vai extrair assim uma contribuição para a teoria psicanalítica mesmo, propriamente dita, assim, né?
não tanto, ou seja, nos primeiros dois capítulos, as primeiras duas partes, ele parece mais tentar colaborar com as teorias do xiste, né? E agora ele traz a discussão um pouco mais para o campo metapsicológico, né? Colocando assim de uma maneira mais direta os conceitos psicanalíticos, freudianos e como que a própria psicanálise poderia se beneficiar, né, da teoria ou da ocupação teórica do Freud em relação a esse fenômeno social, né, comum assim na vida social, que é o xiste. E aí o Freud escreve 2 capítulos, o 6º capítulo e o 7º capítulo. Esse 6º capítulo, ele aparece de forma assim muito orgânica. As questões que o Freud está defendendo ali, elas são questões assim, basicamente assim, se você foi convencido nesses 5 primeiros capítulos, né, da hipótese do Freud, das explicações do Freud para o xiste, é quase que inevitável assim, que você chegue a essas conclusões que o Freud expõe no 6º capítulo, né? Porque ela já vai sendo toda construída para essa ideia, e inclusive a ideia principal do livro, né? Tanto é que o livro chama Os Xistes e Sua Relação com o Inconsciente. E esse 6º capítulo trata exatamente da relação dos xistes com os sonhos e com o inconsciente, né? Então, assim, talvez a gente vai poder ir até um pouco mais rápido, porque a maior parte, as maiores, vamos dizer assim, os maiores passos para esclarecer essa relação entre os xistes e o inconsciente já foram dados nos outros capítulos. Então, de alguma maneira, o Freud apenas descreve melhor a teoria que ele já vinha construindo ali. E qual que é essa teoria, né? Então, a gente precisa lembrar aí, né, lá do 2º capítulo, né, que o xiste ele trabalha com técnicas semelhantes aos processos psíquicos do inconsciente. Então, ele trabalha com condensação, com deslocamento, com a falta de sentido, né, o nonsense. Ele trabalha com economia psíquica. Então, todas essas ideias vão fazer o Freud dizer assim, olha, os xistes, em termos técnicos, eles seguem uma lógica que é a lógica do inconsciente. Isso já está nos outros capítulos. Isso já está presente no livro. Então, o passo que o Freud vai dar é apenas dizer assim, olha, o que acontece é o seguinte, né? Ele vai dar uma explicação mais metapsicológica, falando das instâncias psíquicas, né, dessa época, né? Não tem ainda eu, super-eu, id, né, ou isso, não tem essas instâncias que vão aparecer a partir de 1923, na obra do Freud. Então, as instâncias psíquicas aqui são inconsciente, pré-consciente e consciente, né? Então, a gente teria o nosso mundo consciente, que é aquele que, vamos dizer assim, está sendo percebido pela nossa mente nesse momento, é uma instância psíquica mais ligada assim, à experiência sensória, né? Como se a gente estivesse sentindo, né? Percebendo aqueles pensamentos, aquelas imagens, aqueles estímulos, né? Isso é o que o Freud chama de nosso mundo consciente. O nosso mundo pré-consciente, que seriam as memórias, né, os nossos modos de funcionamento, que não estão evidentes para a gente, mas que de alguma maneira eles podem ser acessados, né? Então, uma memória do que eu fiz na minha infância, que não estou percebendo ela agora, mas ela é facilmente acessada, né? Os processos ali, a lógica de articulação ali, os processos são próximos ao da consciência, são muito inteligíveis pela consciência, compreensíveis pela nossa consciência. Esse é o pré-consciente. E teria uma outra instância psíquica, que seria o inconsciente. Essa já seria de um acesso mais difícil, né? A gente não teria acesso direto a ela, a gente, né, seria a parte mais assim obscura da nossa mente, e que também funcionaria com processos mais ininteligíveis, mais incompreensíveis do nosso mundo mental consciente, né? Então, por exemplo, os sonhos é o melhor exemplo que a gente pode ter de processos inconscientes, né? São processos que a nossa mente consciente não compreende muito bem. A gente acorda, né? Quando a gente lembra de um sonho, se a gente ouve o relato de um sonho, fala, nossa, que maluquice, né? Como é que
Como é que eu pensei isso durante a noite? Como é que eu elaborei isso durante a noite? São processos mais estranhos à nossa consciência, no nosso mundo consciente, e também imagens, sensações, desejos, também assim menos reconhecidos pelo nosso ego, pelo nosso eu, né? O nosso eu ali, que é a parte consciente, pré-consciente, né? Principalmente nessa primeira tópica, a coisa se dá mais ou menos assim, né? A explicação que o Freud dá é mais ou menos essa. O nosso eu seria o inconsciente, o pré-consciente, ele estranharia ou não conheceria, né, o que se passa no inconsciente. E por isso seria inconsciente, né? Ou seja, uma certa negação da consciência, né? Mais absoluto do que o pré-consciente, porque o pré-consciente a gente pode considerar uma espécie de inconsciente acessível. Em qualquer momento ele pode se tornar consciente. Já o material inconsciente, ele é mais inacessível. E aí, qual que é a explicação que o Freud dá diante dessas três instâncias psíquicas, né? Qual que é a explicação que ele dá para o xiste? Ele diz o seguinte: como o xiste trabalha com as mesmas técnicas, com técnicas que coincidem, convergem com os processos inconscientes, a hipótese do Freud é que o xiste ele se dá quando um pensamento pré-consciente, ou seja, um pensamento que não está ali tão evidente para a gente não está tão claro para a gente aquele pensamento, né? Mas ele está ali no meio da conversa, a gente, sei lá, tem uma crítica a uma pessoa, a gente tem um ataque a fazer ou um desejo sexual, né? Tem alguma coisa assim que não está tão evidente, tão clara para a gente, mas que é possível de se tornar clara, né? Que não é tão difícil, assim, né? Um pensamento que o Freud considera estar ali no pré-consciente, ou seja, não está explicitamente na conversa, mas é facilmente percebido, identificado, né? Esse pensamento pré-consciente é como se ele fosse, a expressão que o Freud usa é como se ele fosse dragado, né? Dragar é como se fosse, ele afundasse, assim, né? Ele fosse capturado pelo inconsciente. Então, como que esse pensamento pré-consciente, ele mergulha, ele é dragado pelo inconsciente, ele é sugado pelo inconsciente, e aí o inconsciente segue as suas próprias leis de deslocamento, condensação, umas leis mais lúdicas, que não são as leis do princípio da realidade, do processo secundário, são as leis do processo primário, que o Freud chama, né, os processos do inconsciente de processos primários, que não segue temporalidade, que condensa, né, que tem esse vício, vamos dizer assim, condensar as palavras, as percepções, né, as imagens, que tem um deslocamento muito fácil, que vai de uma palavra para outra palavra, que vai de um raciocínio para outro raciocínio, que tem um desvio no raciocínio muito maior, né? Nos nossos sonhos acontece isso, a gente está sonhando com uma coisa, de repente a gente está em outro lugar. Então que tem uma liberdade, assim, um modo de funcionamento muito mais lúdico, né? Então esse pensamento pré-consciente, ele é dragado pelo inconsciente, e aí, só que ele é dragado pelo inconsciente, vamos dizer assim, o inconsciente dá uma modelada nesse pensamento, mas ele é devolvido para a consciência, ele é devolvido para o eu. Então é como se o inconsciente puxasse um pensamento, trabalhasse ele ali, né, desse uma roupagem para ele e devolvesse para a consciência. É a mesma coisa do sonho. Se a gente for pensar, a mesma coisa do sonho. No sonho, o que a gente faz? A gente desinveste do nosso mundo, vamos dizer assim, exterior, né, da realidade, desinveste dos nossos pensamentos racionais, conscientes, pré-conscientes, como se fosse um mergulho no inconsciente, né? O inconsciente modela aquele tanto de coisa, nossos pensamentos ficam à revelia do nosso inconsciente, né? Fica sendo formado, forjado pelo nosso inconsciente, mas quando a gente acorda, o que acontece? Aquele material forjado, trabalhado pelo inconsciente, ele se torna acessível ao consciente. Mesmo que depois, durante o dia, a gente vai recalcando, esquecendo, se a gente não capturar, né? Assim, logo pela manhã, se a gente não se dedicar à lembrança do sonho, muito comumente a gente perde o sonho, a gente esquece. Chega à tarde, a gente já não tem muito claro. Mesmo de manhã, a gente já não tem tão claro, mas a gente tem acesso a alguma coisa. Ou seja, o xiste, ele, em termos assim estruturais, lógicos, né, formais, assim, ele é formado da mesma maneira que o sonho.
Em outras palavras, o que o Freud diz é isso, né? E aí, aqui já está a relação do xiste com o inconsciente e com os sonhos. Então, com o inconsciente, o Freud escreve assim, né? Vocês vão ver que aqui eu só traduzi, né, nessa explicação o pensamento que está nesse parágrafo do Freud, em que ele escreve: decidamos-nos, então, a adotar a hipótese de que é dessa forma que os xistes são formados na primeira pessoa, naquele que faz o xiste, né? Um pensamento pré-consciente é abandonado por um momento à revisão do inconsciente. Isso que eu chamei de ser dragado, né? Essa palavra está na obra do Freud também, em outro contexto, em outra parte, né? Por um momento, então, um pensamento pré-consciente é abandonado à revisão do inconsciente. E o resultado disso é imediatamente capturado pela percepção consciente. Isso é exatamente o que faz um sonho. Então, e também, de certa maneira, a formação do sintoma, do ato falho. Então, a gente tem aqui as formações do inconsciente, né? As formações clássicas do inconsciente, que são o sintoma, os sonhos, os atos falhos e os xistes. O Freud começa estudando os sintomas dos histéricos, descobre que os sonhos têm uma proximidade com eles, descobre que o ato falho também tem uma proximidade, né, na formação ali dos sonhos e dos sintomas, e agora, em 1905, ele está trazendo uma quarta formação do inconsciente. Mas é a mesma coisa, ou seja, é uma parte do nosso mundo mental que é modelado pelo inconsciente, que é, vamos dizer assim, fabricado pelo inconsciente e devolvido para a consciência, para o consciente. Então, o sintoma é assim, ou seja, quem molda o sintoma, quem faz o sintoma é o inconsciente, né? E o consciente percebe o sintoma, fala, olha, nossa, eu não consigo deixar as coisas fora do lugar, eu sinto horror a tal coisa, eu repito esse ou aquele, aquela ação, né? Então, o sintoma é assim, o ato falho é assim, em algum momento, como se o nosso pensamento fosse dragado pelo inconsciente, o inconsciente trabalha ele, só que aí o consciente percebe o resultado disso. Opa, falei um ato falho, ia chamar João e chamei José, né? Fala, opa, né? E fui traído, né? Por isso do inconsciente. A música do Mamonas Assassinas tinha uma música que era assim, o meu nome é Dejaí, né? Facinho de confundir com o João do caminhão. Ou seja, a mulher do cara confundia, né? Ali o Dejaí com o João do caminhão. Ele, pela defesa, para ele não ter que se deparar com esse problema, ele fala, é facinho de confundir, não tem nada a ver, né? Só que é como se na hora que ela fosse chamar de Jair, o inconsciente trabalhasse e expulsasse João do caminhão, né? E aí ela fala João do caminhão, opa, cometi um ato falho, mas trabalhado pelo inconsciente. Então assim é o ato falho, assim é o sonho, assim é o sintoma e assim é o xiste. Então o xiste seria, né, uma formação do inconsciente, né? Um pensamento pré-consciente que é abandonado à revisão, ao trabalho inconsciente e depois devolvido para o consciente, pelo menos uma parcela, né? uma imagem dele. E aí o sujeito fala. Isso acontece na primeira pessoa. A segunda pessoa, muito provavelmente, se sente ofendida, né? Que ela é o alvo do xixi, ou se for uma ideia, se for alguma coisa, você não sente nada, né? E a terceira pessoa, ao ver, né, alguém desvelando o que estava velado, há uma economia de energia psíquica nisso, né, porque não precisa, ela se libera do trabalho de velar aquela ideia, e aí ao sentir que está sendo revelado algo, ela ri. Então é assim que o Freud explica metapsicologicamente a fabricação do xiste. E aí já mostra a relação do xiste com o inconsciente. E também o Freud faz uma relação do xiste com os sonhos. Vocês viram que a maior parte coincide o trabalho dos dois, né? Mas o Freud faz algumas diferenças, e eu vou destacar uma, né, que eu acho importante. O Freud diz, o sonho é um processo associal. Né? Por mais que a psicanálise se interesse pelos sonhos, né? E aí os analistas gostam, vamos dizer assim, né, de escutar sonhos,
porque escutar sonhos facilita o trabalho deles, faz parte do trabalho deles de desvendar o inconsciente. Mas, em geral, contar sonhos é um aborrecimento para quem escuta, né? Porque aquilo é um processo muito subjetivo, singular, né? Narrar um sonho é algo que para quem não está sonhando, às vezes para quem sonhou tem um significado, ele nem sabe explicar, mas ele quer falar sobre aquilo, porque aquilo tem um significado importante, mas para quem está escutando, se não é um analista interessado, né, no seu inconsciente, né, isso que o Lacan chama de desejo do analista, se não existe esse desejo do analista, muito provavelmente fica enfadonho, né? Já o xiste não. O xiste é um processo totalmente social. É um processo que precisa alcançar o outro, né? Ele só tem efeito, só é um xiste se o outro ri. Se o outro não ri, é uma tentativa de xiste. Não rolou o xiste, não funcionou, falhou como xiste. Então, diferente de um sonho não falha se as pessoas não se interessarem pelo sonho, né? O xiste, ele meio que falha, ele é frustrante se o outro não ri, se o outro, né? Mesmo que o processo inconsciente tenha sido válido, né? Mas assim, ele é um tipo de fenômeno que é social. Então, Freud escreve assim: um sonho é um produto mental completamente asocial, sendo por essa razão totalmente desinteressante às outras pessoas. Um xiste, por outra parte, é a mais social de todas as funções mentais que objetivam a produção de prazer. Está, portanto, preso à condição da inteligibilidade, ou seja, o outro precisa entender, o outro precisa sacar, a gente precisa dialogar com o outro, né? Então, o X tem uma relação com o sonho, mas também tem essa diferença fundamental. Beleza? Então, o sexto capítulo é basicamente isso, mostrar a relação do X com o inconsciente e também com os sonhos. Bom, aí o Freud passa, então, para o último capítulo do livro, o sétimo capítulo, né, que compara assim, os xistes, né, e as espécies do cômico. Né? Por que o Freud escreve esse capítulo? Né? Esse capítulo ele vem um pouco assim como um certo suplemento, assim, um capítulo complementar. Né? A discussão principal, psicanalítica principalmente, que o Freud havia se proposto, ele já fez nesses 6 capítulos. Né? E principalmente no capítulo 6, ele encerra ali assim o objetivo principal do texto, que está lá no título do texto, os xistes e sua relação com o inconsciente, né? Acrescentando ali a relação com os sonhos também, né? No 6º capítulo, que é uma forma também de relacionar os xistes ao inconsciente, ok? Então ele escreve esse capítulo assim como uma certa contribuição a mais, ele percebe assim, olha, a gente pode ir um pouco além, né? Tendo esclarecido algo do xiste, posso lançar luz ao cômico, afinal, o xiste é uma subespécie do cômico. O xiste é uma espécie, né, de uma forma, né? O Freud distingue o xiste do cômico, mas por vezes coloca ele como uma subespécie do cômico. Então, o xiste, ele teria uma relação, né, com o cômico no sentido de todos os dois produziriam um efeito semelhante, que é a risada, né, o riso. Né? Então, o Freud então se dedica a pensar o cômico. E aí o Freud propõe, né, assim, uma diferença. Então, se por um lado o Freud parece em alguns momentos tratar o xiste como uma subespécie do cômico, por outro ele faz uma diferença. Fala, olha, na verdade, o cômico, na sua dimensão assim, um pouco mais ampla, ele tem uma estrutura distinta do xiste. O resultado é o mesmo, que é o riso. E, portanto, deve haver também uma certa economia. Né? O aparelho psíquico poupa alguma energia que é descarregada no riso. Né? Mas os processos podem ser diferentes. Então, o Freud faz uma distinção, né, nem sempre feita na teoria estética, né, na filosofia, vamos dizer assim, estética, nas pessoas que tratam do cômico, né, o xiste entra como um subtipo do cômico. Né? O Freud faz afasta um pouco os dois em seu processo psíquico, né? Não tanto na questão apenas estética, mas na experiência psíquica, né? No enredo psíquico envolvido
para cada uma dessas situações, o xiste e o cômico. Então o Freud fica assim, de um lado ele considera o xiste uma espécie de cômico, mas por outro, a própria teoria dele força uma separação entre os dois que a gente vai ver qual é. Qual que seria, né, essa distinção assim entre o xiste, que nós já vimos aqui, né, que é esse mecanismo assim, de uma resposta rápida ali, de uma certa intervenção do inconsciente, né, no diálogo ali, o inconsciente intervém, né, promovendo uma economia libidinal, poupando o aparelho psíquico de uma energia, e isso desencadeia no riso. Né? Isso seria o xiste. E o cômico? O resultado é o mesmo, trata-se de um riso. Então o Freud vai tentando tirar as consequências, vamos dizer assim, entender o processo psíquico do cômico como se fosse retroagir no xiste. Olha, se tem um riso, então tem uma economia de energia, tem uma descarga. Essa descarga seria provocada pelo quê? Pelo inconsciente ou por outro mecanismo, né? Como é que seria isso? E aí o Freud parte então para exemplos, assim como ele fez com o xiste. Ele vai pegando do singular para o universal. E o primeiro exemplo que ele pega é o exemplo do ingênuo. O Freud diz, olha, o ingênuo, ele causa riso nas pessoas. Né? Quando a gente se depara com um tipo de pensamento, de mecanismo assim, que é ingênuo, né? Nós costumamos rir. Né? E aí por quê? Né? Por quê? Será que teria uma energia que poderia ser poupada? Essa que é a teoria do riso para o Freud até agora. Né? E o Freud vai dizer que sim. Né? Vai dizer, olha, quando a gente encontra alguém ingênuo, o exemplo que o Freud dá sobre uma situação ingênua eu acho ótimo, que é de umas crianças que estão brincando ali, eu acho que parentes do próprio Freud, ou de amigos dele, que estão brincando, fazendo um teatrinho em casa, e vão apresentar para os adultos o teatro. E o teatro tinha um príncipe e uma princesa. Né? O príncipe sai para suas aventuras e deixa a princesa sozinha no castelo. E os menininhos lá, criança, encenando isso, né? E aí o príncipe volta todo glorioso de si, né? Dizendo, olha, eu venci dragões, eu conquistei territórios, atravessei desertos, fiz um tanto de coisa, trabalhei pra caramba nesse tempo aí que eu estive fora. E aí a menininha responde assim, e eu também não fiquei parada não, também trabalhei muito, olha o tanto de filhos que eu fiz. E aí abre a tenda, tá cheio de bonecos lá, né? Fiz um tanto de filhos. E aí os adultos todos começam a rir. As crianças não entendem por que os adultos estão rindo, né? Mas os adultos sabem que para ela ter feito tantos filhos, ela traiu o príncipe, né? Mas os meninos, ingenuamente, estão pensando, olha, o trabalho do príncipe, né? Com a configuração, evidentemente, assim, né? Machista da sociedade, ali, o trabalho do príncipe, né? As brincadeiras das crianças, dos meninos, é matar dragões, não sei o quê, e da menina é ser mãe, né? Então as crianças estão pensando nisso. Só que isso é um ingênuo. Então isso não é um xiste, não tem uma intenção, né, de ferir a lógica e tal, porque foi por acaso, né? Então o Freud diz assim, isso não foi um mergulho lá no inconsciente e tal, né? É porque para essas crianças ainda não existia os fatores inibidores do raciocínio que conduz o raciocínio apenas a uma lógica, vamos dizer assim, racional, própria, né, de quem tá, dos adultos, vamos dizer assim, né? Então é como se o pensamento dessas crianças fosse mais livres e os raciocínios iam se desviando, mais simples, e, portanto, lembra mais os mecanismos do inconsciente. E aí a gente ri, mas a gente ri por quê? Porque a gente percebe que há uma diferença entre o gasto de energia psíquica que a gente tem para formular como as coisas acontecem e essa forma simplista de trabalhar psicicamente. Né? Então há uma diferença, onde você, como se a gente rapidamente fizesse uma comparação. Olha quão simples esse raciocínio dessas crianças estão sendo. Né? Essas crianças não têm as inibições que a gente tem dos raciocínios, para os nossos raciocínios não ficarem tão ingênuos.
né? Então, essa inibição, essa contenção do raciocínio, isso não existe para aquelas crianças, né? Então, a gente percebe o quanto elas estão sendo ingênuas, né? E aí há uma diferença entre um gasto de energia maior do não ingênuo, vamos dizer assim, e um gasto de energia menor para o ingênuo. E aí o Freud vai pegando várias espécies do cômico, tentando retirar essa fórmula, e ele vai encontrando uma explicação para todas elas, né? A segunda que ele trabalha é a pantomima, né? O cômico através, né, dos gestos, por exemplo, o palhaço, o clown, né? Essas pessoas, o mímico também, embora o Freud vai destacar a mímica um pouco depois, normalmente eles fazem gestos, envolvimentos assim corporais, né, muito amplos e desnecessários, né? Então o Freud faz a comparação com um jogador de boliche, né? Quando o cara vai jogar o boliche, ele vai encurvando o corpo para ver se a bola segue, né? É claro que a bola não vai seguir, é desnecessário. O cara que está jogando videogame vira, né? O corpo todo, ao invés de virar só a manete. A gente acha engraçado, porque há um dispêndio de energia maior do que o necessário, né? Alguém pode pensar assim, olha, mas então tem uma contradição aqui no Freud, porque no cômico do ingênuo, que poderia ser semelhante ao cômico intelectual, o pensamento vou chamar assim, né, do herói cômico ali, ele é simplista, né? E o espectador é mais astuto. Mas no cômico de atividades é o contrário, né? No cômico da pantomima, da mímica, né? O herói cômico gasta muita energia e o espectador pouca. O Freud diz que isso não tem muita importância. Para o mecanismo psíquico, o que é mais importante é perceber essa diferença, né? Então, nessa diferença é que a gente poupa energia. E por que a gente comumente não ri quando é o contrário, quando há um intelecto muito sagaz, muito avançado, com várias inibições que não deixam o pensamento se desviar, errar, né? Ou quando há uma maneira de o sujeito fazer uma atividade física também com muita pouca energia, porque a gente fica admirado. Por quê? Porque nós valorizamos mais o intelecto do que o corporal, né, como seres racionais. Então, o Freud vai dizer assim, olha, há uma diferença nesses casos, mas a gente fica admirado, a gente fica perplexo, a gente fica entusiasmado, né? E aí a gente gasta essa energia, essa diferença, vamos dizer assim, admirando a pessoa, seja intelectualmente, seja fisicamente, né? Mas no outro caso, a gente pega essa energia e descarrega ela no riso, né? Então, no cômico intelectual, né? No cômico intelectual, ou próximo aí do ingênuo também, né? O herói cômico tem um circuito simples, gasta pouca energia para chegar a conclusões erradas, mas gasta pouca energia, e o espectador gasta muita energia e percebe essa diferença e ri. No cômico da pantomima, do físico, né, seria o contrário. O herói cômico gasta mais energia do que o necessário e o espectador percebe que daria para fazer aquilo muito mais rápido, né? O palhaço faz todos os gestos do palhaço super exagerados, Charlie Chaplin, né? Ou seja, você conseguiria andar, percorrer, fazer um trajeto de forma muito mais simples que o Charlie Chaplin usa, né? Então a gente acaba achando isso engraçado, né? Porque a gente percebe essa diferença. Então, para o Freud não tem muito problema, a diferença está de um lado ou de outro. O importante é o nosso aparelho psíquico fazer essa medição, né? Ele faz essa mensuração e aí o excesso de energia poupado, né, seja por identificação, seja em mim mesmo, ela é descarregada. O Freud cita ainda o cômico de situação. Nenhuma situação em que uma pessoa ela se vê inferior
ao que ela mesma seria. Ou seja, né, ela se vê assim, gastando menos energia, por isso inferior, né, como se fosse um processo mais curto, mais precário, do que normalmente ela faria. Então, por exemplo, uma pessoa com dor de barriga, né, tem muitos casos assim, começam assim, né, e causam uma certa graça. O sujeito estava lá apertado, com a dor de barriga, ia pro banheiro, o banheiro estava trancado, não sei o quê. Ou seja, ele não está conseguindo. O que normalmente a gente consegue conter os nossos esfínteres e tal, a gente tem controle deles, né? Isso demanda uma energia. A gente vê a pessoa, claro que a pessoa não ri disso, pode rir depois, normalmente ela não ri naquele momento, né? Mas a gente vê a pessoa como se fosse assim, toda essa energia que a gente consegue controlar, né, os nossos esfínteres, estou usando os esfínteres porque o Freud dá o exemplo da defecação, mas que a gente consegue controlar o nosso corpo, no cômico da situação, né, ela gera situações em que o sujeito, por conta da situação, não por conta de uma incapacidade, como é lá na criança, mas pela situação, ela não exerce as inibições, as contenções racionais, do conscientes, que normalmente a gente exerce. Então, de novo, há uma diferença. Só que a diferença está entre o que a pessoa, vamos dizer assim, numa situação normal, teria como gasto de energia e controle sobre si mesmo, e o que é que nessa situação específica fez a coisa, vamos dizer assim, vazar, né? Fez a coisa, ele perder o controle ali que ele tinha. O Freud ainda cita o como, aí vai citando vários exemplos e sempre vai encontrando, assim, né? Como ele faz mais ou menos com o X, mas de uma maneira um pouco mais rápida, porque é um capítulo, como eu disse, mais adjacente, mais suplementar, assim. Então o Freud fala do cômico de expectativa. Ele diz, olha, uma outra forma de fazer as pessoas rirem é você criar uma grande expectativa que é reduzida a nada, que é exatamente a tese do Kant. Né? Não sei se vocês lembram, mas a gente mencionou isso aqui. O Kant diz que o cômico é uma grande expectativa que é reduzida a nada. Freud vai dizer que isso explica parte do cômico. Né? Então os exemplos que o Freud dá é alguém que faz uma força muito grande para pegar uma bola, por exemplo, pegar alguma coisa pesada, e essa coisa é leve. Aí ele gasta aquela energia, né, e percebe aquilo naquela toda expectativa que ele criou e de repente reduz a nada. Ou várias piadas são assim, a gente vai criando uma certa tensão, né, e depois reduz ela a nada. Né? Então, aí tem uma diferença também aí, sobre a expectativa, que é muita energia, para uma coisa que era simples, né, que era leve, que gastava pouca energia. O Freud ainda cita a mímica. A mímica é um tipo de cômico que, de novo, se serve de um modo muito primário de funcionamento mental, que é a repetição. Então, como se a gente ficasse repetindo, é um modo de funcionamento lá do inconsciente também. Né? Então, é um modo simples de fazer as coisas por imitação. E, além de tudo, o mímico ainda exagera os gestos, que aí lembra a pantomima, né? Assim, essa coisa da exageração, dos movimentos mais amplos, de gastar muita energia. Né? Então, a gente se identifica também na diferença. Né? Ou seja, na exageração é igual a pantomima e na repetição a gente tenta ser sempre original. Né? Então, quando a gente vê uma pessoa repetindo, né, os imitadores usam muito isso, né? Não só os mímicos, mas quem imita, o Silvio Santos, por exemplo, tenta pegar aquilo que o Silvio Santos repete o tempo todo, como se ele fosse uma máquina. Assim. Aquilo é algo que gasta pouca energia, né? Para a gente ficar repetindo uma coisa, uma risada, alguma coisa assim. Né? Para a gente ser mais original, mais... E ninguém é só repetição, né? Mas o imitador destaca aquela repetição como se aquela pessoa se reduzisse àquele signo, né? E aí a gente acha engraçado a pessoa estar ali funcionando sempre de maneira simplista, quando a gente, nos nossos processos mentais, são muito mais complexos, gastam muito mais energia. Né? O Freud ainda cita a caricatura e a paródia.
né? Todos os dois funcionam da mesma maneira. Você pega algo sublime, que gasta muita energia, por exemplo, uma música super erudita, e faz uma paródia dela. Canta ela para falar, sei lá, de uma piada, de alguma coisa banal, né? Então você também tem essa redução de energia, né? E a caricatura para o Freud também é a mesma coisa, né? Ou seja, você pega as características da pessoa ali individualmente, né? E de novo exagera algumas coisas, né? Mas principalmente o impacto que dá no espectador é você ver alguém, principalmente se você fizer caricatura de alguém mais respeitado fica mais engraçado ainda, né? Porque você vê a pessoa reduzida a traços mais simples, mais pobres, assim, né? Freud, aí ele continua, cita também situações de cômico, né, de desmascaramento, onde uma pessoa né, desmascarada, mostra que aquela pessoa, aquilo que você estava esperando, que a pessoa era sublime, inteligente, e ele estava lá colando, por exemplo, e aí de repente cai o pano e cai alguma coisa, cai a carta, né, o mágico que está fazendo uma mágica e cai a carta e revela, aí todo mundo ri, né, porque ele se atrapalhou, porque ele se desmascarou, ou seja, tinha uma alto dispêndio de energia, o mágico, todo sofisticado, papapá, mas depois mostra o truque, mostra que tudo não passava de algo muito simples, né? Também o cômico por analogia, fazer analogias entre uma coisa e outra, né? Também causa graça, porque normalmente a analogia, né, a gente se serve dela, comparar duas coisas, né, sempre tentando comparar uma coisa complexa com uma coisa simples, para a gente entender melhor, né? O famoso, será que desenhando ele entende, né? Aí eu faço uma analogia com algo mais simples, eu vou falar de algo super complexo da política e menciono o futebol, né? E faço uma analogia com o futebol. Isso torna a coisa mais engraçada, né? E claro que porque o futebol, mais ou menos, vamos dizer assim, mais simples de entender do que essa questão política. Então isso nos encanta. Quanto mais eficaz for essa comparação, né? Quanto mais assim realmente nos elucidar, mais engraçada e mais profunda fica aquela analogia. Mas ela causa uma graça de pegar algo complexo de novo e recolocá-la ali de forma mais simples. Então, de novo, tem uma diferença de energia. E o Freud cita, por último, a adivinhação faceta, né? Que é aquele tipo de adivinhação assim, em que você faz um enigma para a pessoa e a resposta é muito simples, né? Então você cria, de novo, é a mesma coisa da expectativa reduzida a nada, né? Você cria uma expectativa de que vai ser uma resposta super complexa, né? Então, o que está me vindo é muito bobo, na verdade, me veio à cabeça uma lembrança de uma piadinha. O pessoal cantava assim, por que que o mar não é feito só de água e sal, né? Aí você pensa, vai ter que ter uma explicação para isso, né? Da química, do que é feito o mar. E aí o cara responde assim, tá bom, por quê? Não é feito? Claro que não é feito só de água e sal, mas por quê? O que mais que ele é feito? Você cria uma certa expectativa de uma resposta mais complexa. E aí a pessoa fala, porque senão ele seria um grande biscoitão de água e sal, por exemplo, né? Reduz aquilo a uma coisa simples, pobre, né? E aí tem quem acha graça, porque tem essa redução de uma expectativa para o nada. Ou seja, o cômico se explica com os mesmos fundamentos do xiste, ou seja, no sentido de diferença de energia, de algo complexo para algo simples, né? É como se o nosso cérebro, nossa mente, percebesse essa diferença de energia, né? E aí poupa energia, né? Ela simula esse jogo, essa atividade, essa ideia, aquela imitação, simula aquilo no nosso cérebro, nossa mente, e pela diferença de energia, a energia poupada é descarregada no riso. Então, a explicação final é a mesma do xiste. Mas o Freud vai dizer que o processo é diferente.
Porque enquanto o xiste envolve o inconsciente e é modelado pelo inconsciente, o cômico são situações que são feitas pelo próprio pré-consciente, ou que o pré-consciente encontra. Diferente do xiste que ele é produzido, o cômico a gente encontra. A gente encontra muito cômico pronto, a pessoa que tropeça na rua, né, na casca de banana, o palhaço lá. Ele, tudo bem, o palhaço faz, né, ele reproduz aquela situação, mas ela pode muito bem ser encontrada. O cômico é muitas vezes encontrado no dia a dia, né? Já pronto, já. E o percebido pelo pré-consciente, ou feito pelo pré-consciente, sem precisar vamos dizer assim, da participação do inconsciente. Então essa seria a diferença entre o xiste e o cômico. O Freud ainda cita uma terceira espécie, vamos dizer assim, de cômico, né? um terceiro fenômeno, né, que nos causa riso, que é o humor. Então o Freud ele separa o humor aí também do cômico, assim como ele vai fazendo do xiste, né? Por vezes soa como uma subespécie do cômico, mas por vezes algo mais independente, diferenciando, principalmente nos processos psíquicos que envolvem, né, esses fenômenos. Então, o que seria o humor para o Freud? O humor seria uma espécie de uma posição assim, altaneira, assim, de uma posição assim, por cima, em que você despreza vamos dizer, os infortúnios da realidade, os desprazeres provindos da realidade, como se aquilo tudo fosse banal e você está por cima daquilo, né? Você não se deixe impactar com aquele infortúnio, com aquela desgraça, né? Você um pouco dá de ombros com aquilo, fazendo uma piada. Né? Então, o exemplo mais clássico que o Freud dá, talvez o mais famoso, é de um cara que foi condenado à pena capital, ele é condenado à morte, né? E na segunda-feira, né? E ele acorda para ser executado, né? E ele diz assim: a semana está começando maravilhosamente bem. Né? Então ele faz uma piada com aquilo, como se fosse assim, não me interessa a finitude, né? Ele ri, zomba daquilo, né? O Freud, quando está nos últimos dias não, né? Quando ele está sofrendo, nos últimos anos, assim, sofrendo muito com a garganta, né? Ele comenta assim, eu preciso aguentar isso aqui, que eu ainda prefiro a existência à extinção. Né? Então é um certo jogo também que ele faz, assim, olha, é uma brincadeira, né? Prefiro a existência à extinção, né? De alguma maneira, com a iminência da morte, ele trata como se fosse uma simples preferência, né? Ele reduz aquela desgraça que está para acontecer, né? Quando os livros do Freud, né, estavam sendo queimados também, né, pelo nazismo, né, na Alemanha, na Áustria, o Freud comenta, olha, evoluímos pra caramba, né? Fosse alguns anos atrás, eles estariam me queimando, hoje eles só estão queimando os livros. Então, vocês percebem assim, o cara que faz humor, ele se coloca assim acima daquela situação trágica, né? Como se ele superasse aquilo. E o Freud considera, então, esse tipo de humor, né, esse tipo de atitude, assim, diferente do xiste e do cômico. Então, ele considera algo à parte, assim, né? Ele considera que aqui, nesse caso, o fundamento final, né, o processo final é o mesmo, é uma economia de energia, só que o que se economiza aqui é o afeto doloroso, né? Porque a gente deveria sentir, vamos dizer assim, pena desse cara condenado à morte, né? E ele, né, ele nos poupa, e se poupa dessa pena e dessa dor, por uma atitude meio quase que autoritária, assim, né? Como se dissesse assim, não vou sentir essa dor, não precisa sentir pena de mim, eu tô por cima disso, né? Isso não me atinge, vamos dizer assim. Então tem esse afeto doloroso, e isso é interessante porque o humor pode ser comunicado ao outro, mas o Freud diz que o humor é algo que processa internamente, basta uma pessoa. Diferente do cômico que precisa de duas, diferente do xiste que precisa de três pessoas. O humor basta a pessoa se colocar
né? Então tem até um humor pessoal, assim, o sujeito se coloca ali, isso não vai me atingir, né? E zomba com aquilo. Então é um processo de desprezo, vamos dizer assim, da realidade em prol do princípio de prazer, né? Então o Freud vai inclusive chamar de uma defesa. É um mecanismo de defesa o humor. Ele entra aí dentro dos mecanismos de defesa. E, segundo Freud, um dos mais elevados, mais altos mecanismos de defesa, né? Em que o sujeito ri da própria miséria, ri da própria desgraça, né? E diz, olha, isso, né, ou seja, ele se reconhece pequeno, ele se reconhece dividido, um ser limitado, faltante, ele não fica apavorado com isso. Eu tenho finitude, né? Eu tenho um fim, eu vou morrer, minha vida é dolorosa. Não, eu sou insignificante, tudo isso é, de certa maneira, insignificante, né? Tudo vai passar, como se fosse assim, né? Uma atitude em que o sujeito reconhece as próprias limitações, assim. Então, o Freud acha uma defesa muito elevada, inclusive, né? Então, é a última. O Freud, ele volta a esse tema em 1927, num texto chamado O Humor, e faz alguns acréscimos relacionando com o superego. Depois posso comentar rapidamente. Mas, nesse texto, esse tema aparece. Não é que ele é desimportante, ele é importante para a obra do Freud, imagina, né? A gente está falando de uma defesa, que é algo muito importante, né? Os mecanismos de defesa para o Freud, e que ele considera um dos mais elevados, ele escreve isso, que é um dos mais elevados mecanismos de defesa. Então, claro que a gente não está falando de algo desimportante. Mas, como eu disse, esse capítulo inteiro, né, o capítulo 7, ele aparece ali, assim, um pouco adjacente, o Freud se dedica menos, assim, a descrever e explicar o cômico e o humor, né, em comparação ao que ele fez com o xiste. Então a obra principal aborda o xiste, o tema principal dessa obra é o xiste. Então o humor aparece ali como mais um tipo e seria mais próximo do cômico, no sentido de que estaria ligado ao pré-consciente também, não seria uma formação do inconsciente, o cômico seria uma defesa do pré-consciente, né? Como os mecanismos de defesa são do eu, né? Não vem do inconsciente, né? Os mecanismos de defesa, né? Mesmo que tenha uma parte do eu que seja inconsciente, isso na segunda tópica do Freud, né? Na primeira tópica isso não é muito claro, né? Mas então o mecanismo seria uma defesa que vem do supereu, do supereu, isso vai ser na segunda tópica, que vem do pré-consciente, né, e que despreza a realidade ou a gravidade de uma situação na realidade. Então seria mais próximo do cômico por estar localizado no pré-consciente, mas não seria exatamente um cômico. Então o Freud, como eu disse, ele é uma subespécie do cômico, mas não é, tipo o X. Pessoal, olha, em termos psíquicos, de processos psíquicos são diferentes, né? Por quê? Porque no cômico, o que se economiza no cômico é uma ideia, uma ideação, ou seja, você pensa, representa uma representação e você investe, né, uma catexia, Freud chama de catexia, né, um investimento ali energético numa cena que gastaria muita energia e compara ela com uma que gasta pouco. Então o que você economiza é nessa ideação, nessa representação, né? Então você economiza nesse investimento, né? No caso do humor, o que você economiza é um afeto, é um sentimento, ou de dó, ou de horror, ou de tristeza, de luto. Então você meio que se poupa, né? Fala assim, olha, isso é irrelevante, isso é uma bobagem, eu posso rir disso. Então não é exatamente de uma ideação. Vocês lembram do cômico? É assim, o cara que joga boliche e faz a curva com o corpo, né? Então você faz uma ideação, uma representação daquela cena e meio que como se calculasse o tanto de energia que aquela pessoa está gastando e o tanto que precisava. E é dessa diferença que você sente que você economiza algo, né? E no humor seria diferente, porque não teria essa comparação da ideação com uma com outra. Você economiza um afeto. É como se você, quase que por decreto, assim, não preciso sentir esse afeto.
não preciso sentir dor aqui. Isso é irrelevante, né? Eu sou irrelevante, o mundo é irrelevante, né? Como se você reconhecesse, na verdade, até a sua pequenez mesmo diante do universo. E falasse, isso é uma bobagem, não preciso sofrer com isso não, né? Então também teria uma diferença em relação ao cômico. E uma outra diferença em relação ao cômico que o humor teria é que o cômico, então, trabalharia com essa comparação de duas ideações, de duas representações, uma que envolve muita energia e outra que envolve pouca. Curiosamente, o Freud diz que o humor aqui, em 1905, né, ele diz que o humor não opera com esse tipo de comparação, né, não tem comparação alguma, é apenas você dispensa um afeto, você dispensa um afeto doloroso. Não preciso sentir esse afeto. Mas, querendo ou não, está implícito aqui, aí não sei se a gente pode forçar isso um pouco, porque nas palavras do Freud não se aplica. Isso que se aplica ao cômico, essa diferença não se aplica aqui no humor. Mas o que me parece é que talvez se aplique no sentido de que você faz uma comparação, né, entre vamos dizer assim, um eu, né, como eu ia dizendo assim, altaneiro, um eu fortalecido, que aguenta as pancadas, vamos dizer assim, da vida, e um eu mais frágil, que estaria lá sofrendo, né, gritando e se esperneando lá de dor, de horror, de piedade, né? Então, parece que existe sim uma certa comparação, mas isso não está no texto de 1905. Isso aparece relativamente no texto de 1927, que chama Humor. É um texto pequeno, quase uma nota que o Freud escreve sobre o humor, em que ele atualiza essa discussão para a teoria atual dele da época, né? Que a partir de 1923 conta com um outro jogo de instâncias psíquicas, né? Uma outra topologia, né? Em que a gente pode já ter conceitos aí como o eu, super-eu, o isso, né? Então, o que o Freud vai escrever em 1927 é que o humor, e aí talvez tenha a ver com essa comparação, aí ele faz um deslocamento, como se o aparelho psíquico tirasse a ênfase que ele tem, né, no eu, o eu ali de certa maneira opera, né, no centro ali do aparelho psíquico, né, respondendo às demandas ali do id, do supereu e do mundo externo, ele está lá pressionado assim, e o aparelho psíquico desloca do isso para o supereu, que é justamente os ideais. Então é como se tivesse aí uma certa comparação entre o eu frágil e um supereu forte. Só que agora não o supereu que está lá culpabilizando, maltratando o eu, mas o supereu que reúne esses ideais e que diz, olha, eu sou foda, vamos dizer assim, né? Eu não fico pensando muito, né? Isso tudo é uma bobagem, né? Isso tudo é dentro de eu como um ideal, né? Eu não me preocuparia com isso não, como se o superior dissesse isso ao eu, né? É claro que pode parecer contraditório um superior benévolo, assim, né? Dentro da obra do Freud, então, o tempo todo o superior é quem agride o eu, né? Mas o próprio Freud vai fazer uma observação interessante. Ele diz assim, olha, isso não é tão contraditório. Se a gente for pensar que o super-eu, ele é uma representação da imago paterna. Ele é uma introjeção da imago paterna. Então é desse pai que cobra, que xinga, mas também que diz assim, cara, não se preocupa com isso não, né? Garoto, garota, né? Isso é coisa, né? Os problemas ali da infância. O fulano falou que não gosta de mim. E o pai chega lá e fala assim, nem para isso não, isso é uma bobagem, né? Aconteceu tal coisa, a bola furou, né? E chora, fala assim, gente, a bola furou, isso é um... Sabe? Então, o super-eu, ele adota essa posição de continua sendo opressor, em certa medida, em relação ao eu, no sentido de que ele é um ideal. O super-eu são esses ideais. O super-eu é como se fosse um pai, assim, né? Introjetado no nosso aparelho psíquico.
Então, nesse texto de 1927, o Freud vai fazer a discussão sobre o humor, incluindo muito mais o supereu, né, do que essa ideia do pré-consciente aí. Né? Mas, de qualquer maneira, isso só vai aparecer em 1927. Então, em 1927, o humor vai ser explicado por essa, vamos dizer assim, identificação quase assim, né, do eu com o supereu. Em vez do eu estar oprimido pelo supereu, né, como se o eu se identificasse ao supereu e dissesse assim, eu sou tão forte quanto o supereu, eu sou tão altaneiro quanto o supereu e essas coisas todas aí são pequenas. Então é como se você se identificasse com um adulto que dissesse para a criança, isso é uma bobagem, não preocupa com isso não. Isso é diante das coisas da vida, diante dos problemas que você vai vir a ter, isso é uma mera bobagem, né? Então, o humor faz um pouco isso. Eu vou ser executado amanhã, né? Segunda-feira eu vou ser executado, vou morrer. Isso é uma bobagem. Posso fazer graça com isso, não preciso sofrer com isso. E aí, quando você poupa esse sofrimento, você diz, não preciso sofrer com isso, essa energia, que aí lembra, inclusive, o cômico de expectativa. O Freud faz essa comparação. Essa energia que você estava com a expectativa de investir, né? Fala assim, nossa, eu vou ter que sentir pena de mim mesmo, vou ter que sentir dor. Não precisa sentir isso não. Isso vai para o riso. Isso pode ser feito só com uma pessoa, diferente do cômico do X, né? Mas pode evidentemente ser comunicado também. Enfim, o Freud faz então uma separação, né, e uma esquematização entre essas três espécies, vamos dizer assim, de fenômenos que causam riso. Né, que é o cômico, o xiste, quer dizer, o cômico e o humor. Para o Freud, o xiste ele tem a sua localização no inconsciente. Então ele é uma formação do inconsciente. Né, o inconsciente, a gente viu, né, uma ideia pré-consciente, como se mergulhasse ali no inconsciente, e o inconsciente dá um tratamento próprio, se servindo dos seus processos, né, primários. Já o cômico, ele se situa no pré-consciente, tanto o cômico quanto o humor. Então, nesse sentido, eles são, né, parecidos. Então, não é uma produção, o humor não é uma formação do inconsciente, ele é uma formação do pré-consciente, tanto o cômico quanto o humor. Né? Ou o cômico encontra já, né, ali uma coisa engraçada, ali o pré-consciente percebe aquilo, ou o humor ele produz aquilo, né, justamente desprezando as dores que vêm da realidade. Né? O xiste, ele produz uma economia, né, poupando a energia da inibição, do recalque, daquilo que prende, que amarra as nossas estruturas mentais, assim, né, para a gente funcionar de forma racional, de forma consciente. Né? Então, isso é poupado, não preciso mais desse esforço, dessa inibição. Freud chama isso de inibição, né? Ou seja, de uma força que inibe o livre fluxo do inconsciente. Né? Então, não preciso mais disso, ele é liberado disso. E aí eu posso agir de acordo com os processos inconscientes. Isso ganha poupa energia, a energia para inibir, a energia para controlar esse livre fluxo do inconsciente. Isso é poupado, e aí vem o riso. No cômico, o que é poupado é a ideação, a representação, né, de uma ação, por exemplo, mentalmente representada, né, que envolveria muita energia. E aí você, com pouca energia, você resolve aquilo. E aí essa diferença é que faz você poupar essa energia da ideação, essa catexia da ideação que é liberado no riso. Já no humor, o que seria poupado é um afeto. O que seria poupado é um sentimento, um afeto doloroso, né? Que por decreto, como eu estava dizendo, né? Você diz, não vou sentir, isso é bobagem, não vou sofrer por causa disso não, vou rir disso. Né? Então você se poupa desse afeto, e é esse afeto que é descarregado. O Freud vai dizer que tanto o X quanto o cômico operam uma comparação. O humor não. Isso é polêmico, como eu já antecipei, mas é assim que o Freud descreve aqui. O que o X iria comparar?
O Schicht faz uma comparação entre os processos primários do inconsciente e os processos secundários do pré-consciente e do consciente. Então ele faz uma comparação, né? Assim, olha, no inconsciente, se eu funcionar aos moldes do inconsciente, eu poupo muito mais energia do que se eu funcionar aos moldes do pré-consciente e do consciente, né? Da minha vida racional. Então a comparação está aqui entre processos inconscientes e processos pré-conscientes. Né? Nos processos conscientes se gasta muito mais energia. Como o Schicht ele se serve dos processos inconscientes, fazendo essa comparação você tem uma economia na energia, você poupa uma energia que vai ser usada justamente para o riso. No cômico, você também exerce uma comparação. Aí o Freud faz algumas ideias assim, olha, ou uma comparação entre o outro e eu comparo o que o outro está fazendo como eu faria de uma maneira muito mais econômica, esse gesto que o palhaço está lá, né, se esticando, se esforçando para fazer uma coisa banal, eu faço a comparação, aí ele gasta muita energia e eu gastaria pouco, e eu rio disso. Né? Ou eu faço uma comparação entre o que é usual, a forma usual de se fazer alguma coisa, né, e o que foi alterado. Né? Então, por exemplo, numa paródia, por exemplo, eu comparo o usual de uma música ali, né? Por exemplo, de uma música, né? Com a alteração. Ela foi alterada por uma maneira mais simplista. Né? Ou também do que eu espero, né? O cômico de expectativa tem muito disso, aquilo que eu espero que vai acontecer, eu espero que vai gastar muita energia e gasta pouca. Então há uma comparação também no cômico. No humor, o Freud diz que não há comparação. Fala, ó, não tem essa diferença, não tem essa comparação entre um modo de proceder e outro modo, né, como tem no Schicht e no cômico. Embora, em 1927, ele introduz, né, o superego nessa discussão do humor e me dá a impressão de que a gente poderia pensar numa comparação entre o super-eu, vamos dizer assim, o pai todo-poderoso, adulto, né, que vê as coisas por cima e acha, isso aqui é uma bobagem, isso a gente resolve facilmente e tal, e o eu fragilizado. Né? Então, talvez tenha uma comparação, isso vai em 1927, talvez o Freud não diria a mesma coisa, né? Embora lá ele não entre nesse debate da comparação igual aqui, né? São momentos distintos da obra. Mas é isso, né? Aqui em 1905, ele vai dizer que o humor não opera como uma comparação. Ele apenas libera um afeto, né? Ele nos libera de sentir um afeto. Não precisa sentir dor, não precisa sentir pena, não precisa sentir raiva. Tá tudo ok. Isso tudo é uma bobagem, vamos dizer assim. Bom, e aí o Freud termina então a sua obra com uma mensagem que eu acho muito interessante e até bonita, assim, poética, né? Que o Freud vai dizer o seguinte, que os nossos modos, os nossos recursos para rir, eles, na verdade, tentam recuperar um prazer perdido na infância. Um prazer perdido porque a gente tinha uma forma de sentir prazer muito mais fácil, né? No modo de funcionar, vamos dizer assim, nem é só da infância, mas no modo mais primitivo de funcionamento mental. Você adquire prazer sempre por atalhos muito rápidos, né? Freud já fala isso desde a amamentação, né? Quando a criança, em vez de ter que ir lá correr atrás do seio, né? E solicitar o seio, a criança alucina, né? Porque é um modo de conseguir prazer muito fácil. É claro que isso é ineficaz a longo prazo e por isso que a criança precisa sair do princípio de prazer para o princípio de realidade. Mas para ela sair do princípio de prazer para o princípio de realidade, ela gasta muito mais energia, ela vai tornando a forma de obter prazer muito mais complexa. Tudo bem, a gente pode pensar, é um prazer mais seguro, um prazer mais, vamos dizer assim, sustentável, mais garantido, né, mais sério, né, mais substancial, mas que exige um esforço muito maior do que a criança. Né?
Esses dias eu estava conversando com uma amiga sobre o meu filho, assim, os prazeres, alguns prazeres dele. Eu falei assim, não, ele adora rampa, ele viu a rampinha assim, fica subindo, ele tem 2 anos, ele fica subindo, descendo a rampa e rolando de rir. Ela fala, nossa, é fácil ter prazer quando é criança, né? Fala, ele adora o caminhão de lixo, quando passa ele vai lá, corre e vibra com o caminhão de lixo, dá tchau. Ela falando comigo assim, e é interessante isso, eu falei, realmente, mas é muito fácil sentir prazer quando criança, depois é tão difícil para a gente ter um prazer, a gente acha, né, as coisas às vezes tão pouco prazerosas, coisas simples da vida, né? E aí o xiste, o humor, o cômico, é uma forma de recuperar esse modo simples de viver, lúdico, né? É quase como se fosse assim, para a gente nos governar, nos dirigir, né, vamos dizer assim, na vida adulta, a gente demanda um esforço muito grande, quase como se fosse, sabe, talvez até quando a questão de dirigir mesmo, quando a pessoa vai dirigir um carro, né, ela precisa de um tanto de tensão, mesmo que ela já esteja acostumada, ela exerce essa energia toda, né, esse controle todo, sem perceber tanto, mas ela precisa acertar ali a marcha, virar, dar seta, ver quem está, né, olhar o retrovisor, fazer um tanto de coisa. De repente, o xiste, o cômico comum, é como se nos desse um videogame, a gente pudesse jogar e correr e capotar aquele carro ali sem problema nenhum, porque é tudo uma certa fantasia, né? Então, o Freud vai dizer isso, que esses recursos que a gente tem, e esses três, o cômico, o xiste e o humor, eles são formas de recuperar um prazer perdido na infância. Então, o Freud escreve assim: em todos os 3 modos de trabalho do nosso aparato mental, o prazer derivava de uma economia. Todos os 3 concordavam em representarem métodos de restabelecimento, a partir da atividade mental, de um prazer que se perder no desenvolvimento daquela atividade. Pois a euforia que nos esforçamos por atingir através desses meios nada mais é que um estado de ânimo comum em uma época de nossa vida, quando costumávamos operar nosso trabalho psíquico, em geral com pequena despesa de energia. O estado de ânimo de nossa infância, quando ignorávamos o cômico, então a gente não, né, era aquela parte da ingenuidade, a gente não fazia essas comparações do que gasta muita energia, do que gasta pouco, a gente sequer se dava conta disso, mas mesmo assim retirava prazer, né, porque a gente operava já com uma maneira simples de despesa de energia, com pequena despesa de energia, então uma época em que ignorávamos o cômico, éramos incapazes de xistes, a gente não sabia fazer xiste porque não tinha o processo ainda primário, processo secundário para, né, a gente mergulhar lá no inconsciente. É só depois das inibições que para o Freud a gente consegue fazer xiste, e não necessitávamos do humor para sentir-nos felizes em nossas vidas. Claro que pode ter um certo romantismo aqui, né, do Freud, mas de qualquer maneira, da infância, como se a infância não tivesse as suas dores, né, os seus sofrimentos, né? Mas o que o Freud está falando não é tanto da infância, assim, do sentido mais amplo da infância, né? O que o Freud está situando aqui são os processos psíquicos mais fáceis, né, vamos dizer assim, não é mais fácil, mas mais simples, né, e com pequena despesa de energia. Então é com essa mensagem que o Freud termina o seu livro Os Xistes e Sua Relação com o Inconsciente. Né? Depois de ter analisado os xistes, depois de ter analisado aí no capítulo final o cômico e o humor, ele diz, olha, esses 3 modos de trabalho que ele analisou, o xiste, o cômico e o humor, é uma forma de recuperar um prazer perdido na infância, né, em nome de uma passagem do princípio de prazer ao princípio de realidade, da infância para a vida adulta, do mundo, vamos dizer assim, mais irracional, vamos dizer assim, do inconsciente para o mundo mais racional, mais exigente do nosso pré-consciente, do nosso consciente. Ok? Espero que tenham gostado e, mais uma vez, comunico aí o lançamento, né, da peça dramatúrgica, né, o xiste desse texto, dessa dramaturgia inspirada num xiste húngaro
do Freud, que ele cita nesse texto, não vou dizer qual é o xiste, né, mas que a partir desse xiste do Freud eu fui criando toda uma ambientalização, uma contextualização para que ele se tornasse, vamos dizer assim, representado ali naquela cidade, naquele lugar fictício, né, com aqueles personagens ali. Então lancei esse livro, né, recentemente em São Paulo, lá no evento da Giostre, dos Sátiros, e deixo aí como sugestão, né, para quem quiser conhecer essa obra. Ela está à venda no site da Giostre, da editora, e que eu vou colocar aqui também nos comentários, na descrição do vídeo. Também, pela Giostre, publiquei As Cornucópias da Fortuna, uma tragicomédia, vamos dizer assim, né? Que foi publicada pela Giostre, né? É uma peça que já foi, não é inédita, é uma peça que já foi montada pela Companhia Letras em Cena de São Paulo também. E O Dia que Conheci Sofia, um romance, né? O primeiro livro que eu publiquei. Então, espero que tenham gostado dessas 3 partes, né, analisando passo a passo, capítulo por capítulo, o livro Os Xistes e sua relação com o inconsciente, texto de 1905 de Sigmund Freud. Aquele abraço e até a próxima, pessoal!